E numa linha mais de Edson, sabe? A postura dele era mais assim, ele mais... aí chegava no show, ele... Dependendo de como ele tivesse também, ele poderia se exceder. Hoje, né, somos amigos, hoje tá tudo resolvido. Mas aí a gente... Atenção profissional, falou, velho, ele quis sair. Ele quis sair. Uhum. Então, muita gente também... Muito louco, muita gente não sabe isso. Mas ele que decidiu sair. E aí no estúdio a gente falou, velho, é isso mesmo que você quer? Porque a banda já tava chegando, famosinha, né? pá. A gente já começava a fazer show, por exemplo, em Vitória, Espírito Santo, em Brasília. Aquele Piratão já tava rolando. Já tava rolando, o Piratão já tava rolando. A gente foi recorde de pirataria no Brasil, pô. Porra, era mesmo. Rapaz, você subia aquela ladeira da Lapa ali, era só Adão Negro, era um negócio. Eu tinha no meu carro, Você tinha, pô, quem que não tinha aquele disco, mano? Cara, e a gente saiu catalogando no Brasil todo. Evangevaldo, menino de Cachoeira. Evangevaldo, Bajetu. No lugar desse cara aqui, no lugar desse cara que saiu logo no começo, o baixista, entrou o Evangevaldo. E se tornou o baixista da banda conhecido. Foi. Porque você falava o nome dele no disco ao vivo. E até hoje, onde a gente chega, as pessoas, Evangevaldo. Ficou, né? Na memória afetiva das pessoas. Ficou. Enfim. E aí Arthur decidiu sair. Valdo ficou com a gente aí muitos anos também. Depois Valdo foi fazer os projetos dele. E chegamos nessa formação que tem hoje, porque no caso saiu o Valdo, entrou o Walterson Cabeça, que está com a gente, inclusive meu sócio no BahiaCast. E pronto, esse é o time básico, né? Às vezes, agora Tiocinho, que foi da Diamba, tá tocando com o Adão Negro, né? Uma grande honra também ele tá com a gente, que é um grande músico, tem uma história no reggae no Brasil. E coincidiu, né? A Diamba tinha acabado, parou as atividades e aí a gente... comprou o passe. O cara... Vai deixar o jogador sem time, não pode. Não, e ele somou maravilhosamente, porque um cara que tem uma história, né? A gente respeita muito a história deles, inclusive, a história da Diamba. Que, não sei se estou me excedendo, mas talvez valha a pena a gente fazer essa observação, porque quando começou a ter essa efervescência na cena, jornal, programa de TV, não sei o quê... Verdade. Agamenon Brito. O velho Agamenon. Sim. Que Jornal já tinha... à tarde. Exato. Que ele já tava no meio daquela polêmica de ter criado o nome Axé ou não, criou, não criou, não sabia. Ele disse, rapaz, tem um movimento novo na cidade acontecendo. É o que, Agamenon? Um neo-reggae. O que é um neo-reggae? Ele falou, tem uma banda chamada Adão Negro, uma banda chamada Diamba e uma banda chamada Mosaia, que eu acho que é uma galera de faculdade. Olha que recorte interessante. Aí foi a associação sua com a questão da classe média. Talvez, o reggae com a fala, com a articulação, com a declinação das ideias que você acabou de citar, e a postura, né, velho? Tipo... Que olha que coisa interessante. A Diamba e a Mosaia, eu conheço os meninos. Eles, sim, vieram de classe média. E para grande parte do público... né? Para grande parte do público... Essa assinatura de vida classe média era algo que limitava, entre aspas, a veracidade do trabalho que eles faziam. Eu não concordo. Não é necessariamente isso que determina se você tem compromisso ou se você não tem compromisso. Verdade. Então, o Adão, por ter se aproximado, né, de Edson, desse perfil popular, de tocar em micareta, de tocar em festa do divino, essas coisas todas... de tocar em Cajazeiras, a gente fazer nossos próprios shows em Cajazeiras, a gente foi muito para uma linha que o grande público via a gente como uma banda do povo. É verdade. Mas tocar com Olodum. Aí meio que separava a gente, tipo assim, não, o Adão tá ali, mas o Adão não é igual a Diamba e a Mosaia. Eu acho isso injusto, num sentido. Não porque eu queira fazer parte de um clube seleto, mas eu acho que, de novo, não é a classe social que determina o talento. Verdade. Existe uma confusão muito grande, inclusive agora nesse momento que a gente está vivendo de capitalismo identitário, que as pessoas estão trocando muito essa coisa. Não é necessariamente a classe social que determina o talento. Não é a orientação sexual que determina o talento. Verdade. A orientação sexual, ela não substitui o talento, para o que quer que seja. Certo? Sem dúvida. Como qualquer um desses outros recortes que a gente pode chamar talvez de englobar. Vamos botar na sacola, por falta de tempo. Nessa sacola do woke, vamos botar assim, que não é a esquerda clássica, né? Mas eu quero falar isso com todo cuidado, porque demanda também uma reflexão sobre isso. Mas também não é necessariamente verdade, porque o Miles Davis mesmo foi de família de classe média da terceira geração. Verdade. É Miles Davis.
E talentosíssimo, entendeu? Né? Absurdamente então, assim, talentoso. Tem que separar isso aqui nesse momento de capitalismo identitário, que eu entendo as conquistas, estamos aqui justamente endossando essas conquistas que são necessárias. Vivo por isso minha vida toda, né? E como eu falei outro dia, de uma forma até que muitos dos que começaram essa luta, como Edson Gomes, como Adão Negro, não são nem citados por essa rapaziada aqui que só quer ser preto na Globo. Verdade. Isso existe. Não, agora, inclusive, isso é um tema interessantíssimo e pra gente que é um podcast de pretos, né? A equipe tá aí, né? E voltado pra temática também racial, porque a gente não se limita dentro desse quadrado, né? Zé Sérgio Gabriele teve aqui e outros que são pautas globais, o que a gente quer estar envolvido nisso. Minha esposa fala direto, Amanda, que a gente não faz parte da elite negra, porque já tem uma elite negra. Já tem uma elite negra, já tem. A galera não cita Adão Negro, não cita Edson Gomes. A gente já... Negão, é porque isso é complicadíssimo. Se a gente for dizer aqui... Não, mas tem que dizer, pô. As pessoas que a gente já convidou, que eram minhas amigas, entre as que sequer respondem à produção... Que, assim, é decepcionante às vezes, assim, sabe, velho? Mas também a gente já se vacinou dessa parada que... Não, mas eu tô vacinadão. A gente não é convidado para eventos de Globo, de grande pó. A gente não é convidado para programa. A gente não é convidado para fazer campanha publicitária. Ninguém coloca dinheiro. Tudo aqui é do nosso suor, do nosso trampo. Ela vendendo bolo e salgado. E eu nas minhas correrias, das minhas coisas que eu vendo. Eu sou multifunção. E assim, a gente está realizando o nosso sonho pelos nossos esforços próprios, né? Eu acho que é bem isso que você quer dizer, né, mano? Que é foda também. Para além disso, é o não reconhecimento, né, velho? O Érico Braz teve lá no BaiaCast, né? E ele foi, assim, muito contundente. Os recortes dele foi milhões de visualizações. Ele fala assim, olha... Inclusive, a gente vai convidar ele para aqui, porque eu acho que ele é um cara interessante. Importante a gente ouvir o que ele tem a dizer. Por mais que você possa não concordar com 100%, um exemplo. Eu gostei... Eu quero mandar fazer uma camisa para mim. Tomara que não roubem essa ideia. Do negrômetro. Do negrômetro. Adorei. Adorei, negão. Mas, enfim... Aí só para... Os negrólogos. Os negrólogos. Então, assim... Precisa ter esse cuidado. Eu acho que a gente está num momento assim de muita... Porque eu falo sempre que... O que acontece? O grande produto da internet, o grande produto das redes sociais é a narrativa. Né? E se a gente compreende a narrativa nessa acepção lá da Marilena Chauí, que ela disse que a narrativa é uma tentativa por um viés ideológico. Né? O que é ideologia? A ideologia é a construção de uma narrativa que busca explicar a realidade como ela se apresenta. É uma narrativa. Então... O nome já diz, né? Ela narra, ela descreve, né? A CM Neto, ele diz, nas postagens dele, eu o sigo, já foi meu convidado, inclusive, no BaiaCast, ele fala assim, todos os males do mundo são gerados pela gestão de Jerônimo. Se alguém de Jerônimo for lá no BaiaCast, vai dizer que todos os males do mundo são gerados por Bruno e seus companheiros. Ou seja, são duas narrativas que buscam explicar a realidade como ela se apresenta, com base num viés ideológico. Ok? E normalmente a partir dos seus próprios benefícios. Ok. Beleza. O que a gente tem, quando você fala isso, que eu quero acrescentar, é que eles são profissionais, eles ganham muito bem para fazer isso. E são orientados por gente que assim, estuda eles ganham para criar essas narrativas. Ok? Ah, Serginho, qual é o seu posicionamento? Todo mundo já sabe qual é o meu posicionamento. Eu só estou saindo da caixa para olhar do lado de fora. Sim. Então, nas redes sociais, o grande produto são as narrativas. Então, voltando para o nosso universo da militância, por assim dizer, um fenômeno que é muito evidente hoje é que o importante é você se apossar de uma narrativa. Sim. É ganhar autoridade com aquela narrativa. Né? E você negociar com a sociedade a partir daquela perspectiva ali. Mercadológica, inclusive. Né? Sim. Então, quando a gente fala de capitalismo identitário, a gente resguarda que todos os avanços que a gente tem conseguido são importantíssimos. Mas que a gente também não pode partir do princípio, e o Érico Braz fala isso lá no nosso programa, que eu achei interessante, de que os excessos também vão acontecer. Então, eu acho muito estranho, por exemplo, essa nova perspectiva dessa música preta da Bahia, não saber de onde veio, né? Porque se for olhar a história de Edson, vai saber de onde veio. Com certeza. Se for olhar Nelson Rufino, vai saber de onde veio.
Exatamente. O Olodum vai saber de onde veio. Mas aí a galera já tá achando que não, peraí, não é isso aqui não. Aqui é só a gente aqui na Globo. Entendeu? Então, precisa ter um cuidado com isso. Eu acredito que nossa responsabilidade antes de tudo, como cidadãos, independente do nosso posicionamento nesse espectro aí ideológico, a gente tem que exercitar a consciência crítica. Sim. Então, digo de novo, é por isso que o Adão Negro raramente é citado. Porque se me perguntar, eu vou dizer aquilo que eu penso. Mas você não pode dizer aquilo que você pensa, você tem que rezar numa cartilha. Então, se você não está disposto a rezar na cartilha, pai. E tem um negócio que quando o cara tem posicionamento, tem contundência e tem verdade no que fala e sabe do que está falando, existe um complô, né? Assim, invisível, que diz assim, fulano é difícil, trabalhar com... Fizeram isso com Lazo, né? Você lembra? Sim, sim. Fizeram isso com Edson, fizeram isso com Adão, com certeza você já deve ter ouvido isso. Não, fulano é difícil de trabalhar, é complicado, mas não é nada de complicado, velho. É um cara que quer as coisas certas, que fala a verdade, que tem um posicionamento próprio, uma postura própria, opinião própria. Você já deve ter percebido isso, né? Não, total, eu vejo isso o tempo todo mas eu também sou muito... Isso é interessante também falar, a gente falando da trajetória, né? Uhum. Minhas pautas são democratas, por excelência. É como eu vejo o mundo. A narrativa que me coopta e que me seduz é a narrativa do mundo democrata, certo? Mas eu fui criado por um pai republicano. Então, por exemplo, eu me trato muito como republicano. Então, por exemplo, tudo que eu conquistei... Outro dia um menino falou na internet, mas você está falando de um lugar de privilégio. Eu falei, olha, quando você for falar uma coisa de uma pessoa, procure saber a história da pessoa. Porque eu fiz concurso para entrar na escola técnica e sair. Eu fiz concurso para entrar na Universidade Federal da Bahia. E eu fiz concurso para entrar na Universidade Estadual do Ceará. Toda a minha formação foi na escola pública. Então, antes de você falar, procure saber a história da pessoa. Aí o cara vai lá, deleta o comentário. Porque, porra... Sabe? E de novo, o que vocês estão fazendo aqui é fantástico por isso, porque é um trabalho lento, mas é um trabalho de produção de um conhecimento embasado, né? Então demora um tempo até as pessoas perceberem, né? A gente tem que lembrar que a educação no Brasil é um desastre, né? E é muito louco a gente ver governo, embora todos os avanços, né, que a gente tem que reconhecer... Mas a gente não vê realmente assim, um projeto de Estado, cara. Veja, a gente vê projeto de governo. Sim, ok? Sem dúvida. Uns melhores, outros não tão bons. A gente não vê um projeto de Estado, cara. A gente tem um projeto de Estado para a educação. Porque eu lhe digo, Rasta, que minha vida mudou pela educação formal de qualidade pública. Eu não teria chance, minha família não teria chance de pagar o que está se pagando hoje, R$72 mil por um semestre de medicina. Não teria. Verdade. Entendeu? Então, se a gente não tiver essa perspectiva que vocês têm aqui, de um enfrentamento, né, de ideias de maneira idônea, sabe? Pô, não precisa concordar, não. Pô, Alckmin, até outro dia, Alckmin era o próprio anticristo, pô. Verdade. Entendeu? E hoje então, é assim, então, assim, mas é um amadurecimento da democracia. Porque nós vimos, da mesma forma que agora a esquerda na França viu, falou assim, rapaz, ou a gente segura esses caras, velho, ou a gente tá frito, velho. Verdade. Então, depois do primeiro turno, houve uma reviravolta. E convocaram todo mundo que puderam, né, irmão? E todo mundo entrou na guerra. Daqui pra cá a gente tá brigando também, mas olha, vamos deixar pra resolver isso daqui depois, porque do lado de cá a gente tá lenhado. Verdade. Então isso é um aprendizado cidadão. É o que vai acontecer agora nos Estados Unidos, né, velho? Ô, glória, tomara que aconteça, né? Hoje já saiu uma pesquisa, né? A Kamala Harris ela tava com 2 pontos a mais. Né? A mais do que... Porque eu tava mudando de assunto, que as coisas aqui variam, né? Tá de boa. Que é um bate-papo mesmo, né? Eu faço questão de dizer, inclusive... eu nunca assisti podcast como uma entrevista, viu, velho? E eu não gosto desse formato de entrevista engessado. Aqui a gente pede água... Levanta, vai no banheiro, fala com o Matheus, porque tem que ser uma coisa diferente, senão virar um Pedro Bial, que é um talentosíssimo. Mas é outro formato. É outro formato, né? Mas assim, eu tava hoje conversando com minha esposa de manhã e com minha filha, que ela é o novo da política. E americano, ele gosta de Trump, mas é uma parte, falando com o Matheus também, não foi, Matheus? Que é uma parte da sociedade americana que gosta do Trump. Mas você veja que já tá tendo um movimento dos artistas em torno dela. E isso vai virar uma onda. Ela já botou a música